Olá, nós estamos no nosso devocional forte, na parte 6, forte na batalha, e hoje é o capítulo 3, a batalha da falta de perdão. Uau, que capítulo! Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção hoje nessa leitura, porque envolve uma batalha espiritual, não é verdade? Então vamos lá. Nosso versículo tema está em Mateus 18, versículos 23 e 27, que diz: Um rei desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O perdão é um ato de cura. Ele nos livra da amargura e nos liberta da culpa. Mas o perdão também é um elemento chave na guerra espiritual. A verdadeira batalha não é contra quem feriu você, mas contra o eterno inimigo de sua alma. Quando nós perdoamos, nós despojamos este inimigo de uma de suas armas, porque aqueles que vivem na falta de perdão estão suscetíveis ao ataque. Veja como é sério isso? A passagem de hoje nos dá uma visão mais profunda dos recantos sombrios da falta de perdão. Coloque-se nos calçados do servo. Se coloca na posição do servo. Imagine o terror de ser apresentada diante do rei para liquidar uma dívida que você não pode pagar. Totalmente desamparada e sem esperança, você se prostra, implora que ele tenha paciência e que de alguma forma, em algum momento, você pagará tudo de volta. Mas, em vez de concordar com os seus termos, o rei tem misericórdia. Sabendo que você jamais poderia pagá-lo, ele anula a dívida inteira. O seu fardo insuportável foi retirado. Você está coberta com a bondade do rei. Em lugar de seguir o exemplo de misericórdia deste rei, você se lembra de que existem aqueles que lhe devem. Assim, você os encontra e exige que paguem as dívidas, apesar de estarem tão desesperançados para pagar quanto você estava antes. Leia lá em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 28 e 31, o desenrolar dessa história. E foi aquele servo perdoado que fez isso. Mas quando o rei descobre e declara: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. E você continuando lendo Mateus, no capítulo 18 mesmo, nos versículos 32 e 33, é o desfecho dessa parábola, dessa história. Então, nessa parábola, o rei é o nosso Pai Celeste. Nós somos o servo. Nossos irmãos e irmãs cristãos são os conservos. E o inimigo de sua alma e da minha alma fica feliz, desempenhando o papel de torturador. Então, preste atenção. Quando nós não perdoamos, aprisionamos outros nas cadeias de culpa e condenação. E somos, em contrapartida, entregue aos torturadores para pagar o que sabemos que jamais conseguiremos. Creio que isso descreva uma espécie de inferno na Terra. Todos nós conhecemos pessoas atormentadas pelas mesmas coisas que se recusaram a perdoar nos outros. Quando nos comportamos dessa maneira, acabamos fazendo o trabalho do inimigo. Estamos trabalhando para ele. Então está na hora de removermos as correntes uns dos outros. Olha, uma passagem tão conhecida, não é mesmo? Mas em nome de Jesus, que você passe hoje por este capítulo sem qualquer escama nos olhos, qualquer cegueira espiritual que a impeça de ver o que está sendo explicado
hoje. Para isso, nós precisamos estar muito maduras espiritualmente, não mais como bebês espirituais, mas termos a prontidão, a atitude correta para que tudo vá bem em nossa vida e na vida das outras pessoas. É condicional. Então, faça hoje essa liberação de perdão. Preste atenção. Coloque hoje no seu coração diante do Senhor. Se você tiver dificuldade em fazê-lo sozinha, procure um pastor da sua igreja, um líder da sua igreja, o Ministério de Libertação, que normalmente todas as igrejas cristãs têm, para lhe acompanhar nesse processo, se for o caso. Mas saiba que o Senhor dos Senhores está contigo. Libere hoje, sem demora. Um livro que me ajudou muito no início da minha vida cristã foi o livro Personalidades Restauradas, da Valnice Milhomes, que hoje é apóstola. Foi uma verdadeira transformação na minha vida. Uma ministração de cura, uma ministração de libertação tremenda contém nesse livro. E eu indico para vocês, se vocês quiserem ler, é uma boa oportunidade. Se você tem dificuldade de perdão, lá tem um capítulo específico e o Espírito Santo está com você do início ao final. Foi tremendo as experiências que eu tive sozinha. Eu e o livro lá e o Espírito Santo junto, me ajudando. Mas em nome de Jesus, que você tenha essa atitude madura hoje. E saiba que você é o maior prejudicado quando você não libera perdão. Vamos orar? Senhor, revela quem eu aprisionei com a minha falta de perdão. Eu escolho liberá-lo, assim como tu me liberaste, ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor? E eu sou forte quando eu perdoo como fui perdoada pelo Rei. Que capítulo forte, não é mesmo? Até o próximo capítulo.